Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, cara, há pouco tempo aqui no canal eu fiz um unboxing de um fone muito obscuro, cara, o Vidix Diamond String. Eu já tentei pesquisar sobre esse fone, mas assim, eu não acho nada sobre ele. Tem os links da AliExpress, né? Inclusive quem me enviou foi a Yaoi Altiger, que sempre manda coisa aqui no canal, dá uma olhada aqui embaixo caso você se interesse por ele. Mas cara, eu tentei achar reviews e tudo mais e assim, não tem nada, meu irmão, tem, sei lá, cara, eu acho que tinha um tópico no Redify que alguém no meio mencionou o nome desse fone. Então assim, é um troço realmente obscuro, mas, cara, é um fone que desde o unboxing me impressionou muito, tá? Como vocês vão ver. Então é um fone muito obscuro, mas eu acho que ele mereceria mais reconhecimento. É um in-ear chinês, tá? Dessa marca Vidix, que eu nunca ouvi falar. E não é dos mais baratos, tá? Ele já tá uma categoriazinha acima, ele custa $275. Tem um falante dinâmico e 4 armaduras balanceadas por lado. E eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. Bom, fisicamente, cara, é o seguinte. Vocês já viram o unboxing, tá? Então, a experiência de unboxing é muito simples, é meio artesanal de certa forma, mas ele vem com essa casezinha, com o logozinho da marca, sabe? Super bonitinha. Ele vem também com uma ótima seleção de ponteiras, é muita coisa realmente. E cara, por dentro tem uns cuidados, sabe? Tipo isso daqui que parece, sei lá, lembra lã. E o fone em si, cara, ele é muito bem construído, super bonito. Eu gosto do cabo e o corpo do fone também, cara. Ele é caprichado, quer ver? Olha só. Você tem aqui, putz, o logo da marca, o símbolo do fone, com essa coisa que parece uma fibra de carbono com uns enxertos dourados, sabe? É bem interessante. Gosto muito do conforto e encaixe também, então... É um fone que, ok, não é uma experiência incrível de unboxing, porque, de novo, né, meio artesanal, a caixa não é nada, mas é um fone que, meio que assim, no que importa, ele satisfaz bastante, tá? É um fone que, assim, especificamente com as ponteiras de espuma, cara, eu consigo ficar o dia inteiro ouvindo sem nenhum tipo de desconforto, então, cara, é legal, tá? Ele tá em linha aí, fora a caixa em si, eu acho que ele tá em linha em termos de acessórios e de qualidade de construção, física e tal, com o fone dessa faixa de preço. Mas vamos pro que importa, tá? Que é o som. Cara, eu tô muito impressionado com esse fone, tá? Eu realmente gostei demais dele. Tonalmente, é um fone que segue uma linha que me parece, em algum lugar, partir de uma... não sei se uma Harman da vida, talvez, tá? Porque ele tem meio que assim os sinais básicos, que são um incremento ali mais nos subgraves e uma presença aí maior de pina gain, né? Assim, nos médios ali, nos 3 kHz, ele já tem ele é mais para frente. Mas as diferenças principais são, primeiro, ele é mais contido nos graves do que isso e principalmente, meio que essa elevação nos agudos, ela continua, tá? Então ele é um fone que ele tem muito mais, não muito mais, mas ele tem mais arejamento, tem mais transparência, mais detalhamento, tá? É um fone que tem agudos que são meio que um pouco mais pra frente, sabe? Ele tem uma personalidade que vai mais pra esse lado, que ainda é muito natural, tá? Muito equilibrada, mas pende pra uma coisa um pouco mais, realmente assim, mais transparente, mais aberta, mais arejada. Tonalmente, assim, ele realmente bate, cara, demais com o meu gosto, tá? Demais mesmo. Até tem uma situação ou outra que eu posso preferir um outro tipo de pegada, mas é muito raro, tá? Ele realmente, assim, tem... em termos tonais, cara, o que eu considero meio que mais importante, tá? Para um fone ter uma sonoridade que eu considero muito boa. Começar pelos graves. Em termos de quantidade, os graves dele, eles meio que estão entre a pegada de um C-Audio Yume, tá? Que é um pouquinho mais tímido nos graves. Não acho que seja carente nos graves, mas o Yume para mim é um pouco mais tímido. E a de uma VDSF aí dos Moondrops, tá? Então, assim, tanto o Blessing 2 Dusk quanto o Variations, eles têm uma quantidade de graves maior do que o Vidix. E o resultado pra mim é que eu acho que ele é muito equilibrado, tá? São graves que, assim, em termos de qualidade, são muito bons, tá? Acho que tem uma ótima extensão, bom impacto, excelente textura, sabe? São realmente, assim, graves, cara, muito definidos e muito... com uma pegada que não é nem seca, nem meio que gorda demais, sabe? Tipo, quem acompanha o canal, né, sabe que por mais que eu goste muito da pegada dos graves dos Moondrops, existem situações em que eu acho que eles podem ser meio gordinhos demais. Aqui não, sabe? Aqui ele tá muito mais em linha nesse aspecto com o meu gosto. Eu acho que, já tirando isso do caminho, pra metal, eu acho que é o único estilo onde eu acho que a tonalidade dele pode
ficar um pouquinho mais brilhante. E, em partes, isso vem porque eu acho que ele poderia, para esse estilo exclusivamente, ter um pouquinho de mais força nos graves. Mas só nesse caso, tá? De resto, assim, cara, até pra, música eletrônica, hip hop, rap, pra tudo isso eu achei que é uma pegada nos graves muito interessante. Por quê? Ele vai um pouco acima do que eu consideraria neutro, tá? Eu sinto que ele tem um pouco mais de força nessa região, mas mais uma vez é tipo aquele incremento bem colocado e mais do que isso, pra mim vem na quantidade realmente muito certa, tá? Pra fazer com que ele seja natural, né, seja ainda relativamente neutro, mas não seja chato e sem graça. Nos médios, ele é muito correto. Como eu falei, ele parece ter, sim, em algum lugar, uma coisa meio Harman, né? De você ter ali um Pinagain, sabe? Ter a região média com um pouquinho mais de presença. Eu não sinto nenhum tipo de artificialidade, tá? A tonalidade dele, pra mim, é extremamente correta nos médios. Tá muito mesmo, sabe? Tem um bom detalhamento, sabe? A posição no espectro é muito bem colocada. A única questão é que, como ele tem mais para a região aguda, tá? Um pouco mais de presença, isso não é exagerado, como vocês vão ver mais para frente, mas como ele tem um pouco mais de presença na região aguda, eu acho que existem algumas raras situações em que ele poderia se beneficiar de ter um pouquinho mais de peso na região média, tá? Para trazer realmente assim aquele destaque, né? Aquela tridimensionalidade para uma voz, para um saxofone, para uma guitarra, por exemplo. Assim, tem situações em que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de corpo, tá? Ele acaba podendo tender um pouquinho para um lado um pouquinho mais fino, um pouquinho mais magro. Mas isso tem seus benefícios, tá? Não é como se isso fosse uma crítica. Eu acho que isso foi uma escolha aqui que, cara, tem consequências que são muito positivas. Mais especificamente, quando eu vou chegando aí na região... e assim, e não é que ele seja em V, tá? Falei que ele tem graves um pouco mais fortes e agudos mais presentes também, mas não é em V. Um QA Adonis, por exemplo, assim, é um fone muito mais recuado nos médios, sabe? Aqui, de novo, cara, o que eu ouço em geral é equilíbrio, mas com mais vontade um pouquinho mais pra cima. De novo, a minha sensação é como se fosse um Pinagain que continua, entendeu? Ele se estende por mais tempo, né? A elevação. E os agudos, cara, são muito bons nesse fone, tá? Muito bons mesmo. Assim, são agudos que têm um brilho que eu gosto, tá? Com muita definição, muita transparência. Não são agudos, assim, com as ponteiras de espuma. Com as de silicone, às vezes, ele pode morder um pouquinho, mas com as de silicone, mais especificamente, eu acho que são agudos, cara, com muita resolução, muita definição, sem exagero, sabe? É um tipo de personalidade que, mais uma vez, cara... me agrada muito. Tipo, em relação a um C-Audio Yumi, por exemplo, né, ou mais especificamente aos Moondrops, é como se fosse uma visão um pouquinho diferente de neutralidade, né, que é uma visão um pouquinho mais aberta, entendeu? Você tem realmente isso, tipo, uma sensação muito forte de arejamento, de abertura, de detalhamento, entendeu? E, cara, pra mim, ele acerta muito no ponto nesse aspecto, entendeu? É como se fosse, tipo, os timbres são muito bons, a maneira como ele mostra pratos, cara, meio que assim, o invólucro das coisas, né? Tipo, às vezes a minha sensação de agudo é meio por aí, assim, é como se eles fossem, tipo, realmente assim, aquele brilho que tá em volta dos sons, né? E aqui, isso é muito claro, entendeu? Né? A sensação de claridade é muito forte. Claro, não chega no nível de um fone eletrostático, né? Nem nada do tipo. Um Timp-1, por exemplo, é um fone muito mais transparente, né? Com maior presença nessa região, mas aqui, de novo, cara, você tem... essa transparência, essa resolução, mas de uma maneira suave, entendeu? Assim, em termos puramente técnicos, eu acho que o Moondrop Variations, um Tangent Prism, por exemplo, são superiores, tá? Né? Quando você vai olhar para meio que pormenores técnicos, né? Então, assim, resolução, transparência mesmo, sabe? Recorte, velocidade. Esses fones estão um nível acima, mas ao mesmo tempo ele está um nível acima de muita coisa, né? Cara, a maior parte desses Hi-Fis que eu tenho testado. Por exemplo, cara, coisas tipo o Moondrop Aria, os fones da T-Audio que eu já testei, os QAs, CCZ Plume, cara, ele tá além, sabe? É um fone que ele acertou muito esses dois aspectos pra mim, né? Que são a tonalidade, que, de novo, ela tem uma pegada um pouco diferente, né? Vai ter gente que vai preferir os Moondrops, com certeza, né? Aqui, de novo, você tem essa visão que é um pouco mais aberta do que seria a neutralidade. Né? Os Moondrops, eles são mais musicais, entendeu?
mas aqui ele acerta muito. Tipo, pô, um outro fone que eu tô aqui pra testar, que tá na mesma faixa de preço, cara, é o AudioSense DT600, que é um fone fantástico. E, cara, eu continuo preferindo o Vidix Diamond String. Vai ter muita gente que vai preferir o AudioSense, tá? Vai ter a review dele, claro, mas pra mim esse fone acertou demais, entendeu? Eu acho que é claramente, pros meus ouvidos, um fone que tá numa categoria um pouco mais alta. Né, assim, eu sei que não é difícil às vezes a gente ver uma marca desconhecida e pensar, pô, cara, ele custa mais caro que tanta coisa consagrada, mas aqui, mais uma vez, eu acho que vale. Né, e boa parte disso vem porque é essa combinação muito boa de tecnicalidade e tonalidade, entendeu? Então, você pega, tipo, o recorte, o arejamento, espacialidade, ele não é tão expansivo, tá? Mas ele é muito preciso no posicionamento, muito. Então, eu fiquei encantado, cara. De verdade, assim, é um fone que eu tenho usado com bastante frequência e de novo, essa combinação não é tão fácil de achar. O próprio Blessing 2 Dusk, cara, que é um fone que, assim, é consagradíssimo, né? Custa 300 e poucos dólares. É um fone que eu testei há pouco tempo aqui no canal, cara. Eu prefiro o String. Mesmo custando menos, eu acho que ele tá mais alinhado com o meu gosto. Mais uma vez, vai ter gente que vai preferir o Dusk, óbvio, tá? Ele é famoso, não é à toa. Mas eu prefiro o String. Em grande parte porque é isso, assim, é uma tonalidade que pra basicamente qualquer estilo, com exceção do metal, bate mais com o meu gosto, porque eu sinto que essa abertura mais, pra mim, é mais natural, sabe? É uma presença um pouco mais... um pouco mais intensa ali nos agudos, de novo, sem nenhum exagero, tá? Um outro fone que eu tô aqui pra avaliação é o Sea Audio Bravery. Eu ainda preciso testar mais, mas a princípio eu sou muito mais o Vidix Diamond String do que o Bravery, porque o Bravery me pareceu ir além nos agudos, tá? Me pareceu ter agudos ardidos. Aqui, cara, você tá no ponto. Acho que, assim, a única coisa, assim, se eu tiver que mencionar um defeito aqui, fora a potencial falta de peso, se você quiser escutar, tipo, metalzão, é que em algumas raras situações ele tem um quezinho daquela coisa um pouco mais metálica nos agudos. Mas, cara, foram pouquíssimos os casos onde eu vi isso e, mais uma vez, está totalmente em linha com o preço dele. Não é um demérito, tá? Muito longe disso. Velocidade é muito boa também, tá? Você tem essa coisa mais rápida, mais aberta, mais... tipo... Não sei, é isso, é aquela pegada que ele tem a envolvência, mas ele tem a velocidade, sabe? Tem a resolução, tem a transparência. Ele é muito acertado, cara. Então, concluindo, vou botar da seguinte forma, cara. Esse fone é muito obscuro, mas ele é um dos melhores Chi-Fis que eu já testei, tá? Eu realmente fiquei... Lembra que eu falei no review do Dusk que foi um fone que eu respeitei, mas que eu não amei? Né, não me envolvi muito. Aqui é diferente, aqui eu me envolvi. Porque, mais uma vez, cara, uma combinação inesperada de uma personalidade que tá dentro do que é muito natural pra mim, sabe? Ele tem aí meio que as características básicas de uma sonoridade que eu considero equilibrada, né? Que é uma forcinha um pouco maior nos graves, tipo, mais pra baixo, mas sem exagero, sabe? Com ótimas... qualidades ali na região, médios que tem uma elevação ali quando você chega no Pina Gain, e agudos que são um pouco mais fortes do que alguns outros in-ears que pra mim podem ser um pouco mais escuros, entendeu? E ele alia essa tonalidade que pra mim é extremamente bem acertada com tecnicalidades muito claras e colocam ele assim firmemente acima de muita coisa que eu já ouvi aí na casa dos 100, 150, 200 dólares. Ele é mais caro, né? Claro, mas tem coisas que eu tenho testado mais recentemente que eu acho que não valem, né? Assim, um exemplo mais recente é do TIN T5. Aqui não, assim, cara, ele é desconhecido, mas não tenho dúvidas. Eu acho esse fone absurdamente bem acertado. Eu acho que vai ter gente que pode achar ele um pouco mais brilhante? Pode, mas eu acho raro, tá? Eu acho que ele tem essa presença nos agudos que pra mim define muito ele, porque acho que muitas das tecnicalidades vêm justamente por conta da qualidade dos agudos que você tem aqui. Mas eu acho que ele não vai além, tá? Muito pelo contrário. Eu vou botar da seguinte maneira. Ele é desconhecido, mas se eu tivesse que escolher um in-ear abaixo dos 500 dólares, né? Ou seja, não testei o Moondrop Kato, tá? Que é um lançamento aí que eu vou testar. Mas abaixo dos 500 dólares, ou seja, abaixo aí de um Moondrop Variations ou Tangerine Prism, o Vidix Diamond String é a minha escolha. É meu favorito, tá? Mais uma vez... sonoridade, assim, tonalidade muito bem acertada.
com o que eu quero de naturalidade, transparência e resolução e tecnicalidade muito forte também para o fone nessa faixa de preço. Muito recomendado, tá, gente? Muito mesmo. Pode ir com confiança que o bicho é muito bom. Espero que eles lancem mais coisas e se tornem mais famosos porque merecem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.